Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Praticamente, a aula dada pelo irmão Ricardo é a mesma coisa que a gente vai dar sequência aqui. Vamos continuar. A relevância da igreja no cumprimento de sua missão. A introdução diz: para o nosso propósito, focaremos em 3 aspectos da missão da igreja. A relevância da missão da igreja em relação ao mundo. Qual a relevância da igreja em relação ao mundo? Qual a relevância da igreja em relação a Deus? E qual a relevância da igreja em relação a si mesma? Do que a igreja, para que a igreja é importante para o mundo? Qual a importância da igreja para com Deus? E qual a importância da igreja para ela mesma? Então a primeira pergunta que eu faço para os irmãos: o que é a igreja? A igreja ela é importante, mas o que é a igreja? Igreja é o conjunto. Se alguém disser, às vezes as pessoas dizem: irmãos, eu sou a igreja é você. Nós somos membros. Quando esses membros se juntam, formam um corpo, tendo Cristo como a cabeça. Irmãos, igreja vem do termo grego chamado eclésia. E o que quer dizer eclésia? Chamado para fora. Que também é assembleia, reunião, ajuntamento. No Antigo Testamento, eles usavam, os imperadores, quando eles chamavam as pessoas para a praça pública, usava o termo eclésia, chamava para fora, para participar das reuniões, das assembleias. Então perceba que o termo eclésia, igreja, está se referindo a um coletivo. Entendeu, irmão? Então assim, a igreja não surgiu de nada do Novo Testamento, já era algo que já existia no Antigo Testamento, se referindo a conjunto de pessoas, grupo de pessoas, reuniões. Aqui nós temos uma igreja reunida embaixo de um pé de manga, na Moçambique. Essa igreja nasceu em agosto de 2020. Em agosto de 2021, ela já tinha 100 membros. Aonde que essa igreja se reúne? Embaixo de um pé de manga. Igreja é o conjunto de pessoas unidas pela mesma fé e que celebram as mesmas doutrinas religiosas. Romanos 16:5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles, na casa de Priscila e Aquila. A igreja se reunia onde? No começo? Nas casas, nos templos, nas ruas. A missão para com o mundo. Marcos capítulo 16, versículo 15. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro anunciar o evangelho a todas as pessoas. Irmãos, o que é evangelho? Evangelho significa boas novas, boas notícias. E o que significa evangelização? Transmitir, propagar, levar as boas notícias. Missão para com o mundo, as boas novas. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependa-se e creia nas boas novas. Mano, mas calma, que boas novas é essa? Boas novas é o evangelho. Mas Jesus já falava boas novas quando o evangelho nem era escrito. Que boas novas são essas? Jesus, quando ele disse assim: examinai as escrituras, porque acreditar nele terá a vida eterna. São elas que testificam de mim, que não quereis vir a mim para terem vida. Quem que eram as boas novas? Era o próprio Jesus. Quando nós saímos fazendo evangelização, nós falamos de quem? De Jesus. Era o cumprimento do Antigo Testamento, que era Jesus. Evangelizar o mundo. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os lugares mais distantes da terra. Então, irmãos, Jesus
Ele pediu para a gente levar o evangelho para lugares mais distantes. Mas é para começar por onde? Por Jerusalém. E onde que é Jerusalém? Vamos entender um pouquinho o que Jesus estava dizendo. Jerusalém, Judéia e Samaria. Às vezes fica mais fácil para a gente poder entender. Quando Salomão morreu, no ano mais ou menos 930 a.C., o povo de Israel, as nações, elas começaram a entrar em conflito. E eles se dividiram. 10 tribos foram para o norte e 2 tribos ficaram no sul. No sul ficou Judá e Benjamim. Então aqui nós temos o reino do norte, chamado Reino de Israel, e isso aqui, ó, Samaria, que era a capital do reino do norte. Aqui embaixo ficou Benjamim e Judá, tendo como capital Jerusalém. Na época de Jesus, quando Jesus diz assim, Jerusalém, Judéia e Samaria, estava desse jeito. A geografia política da época estava totalmente modificada. Por que a geografia da época estava modificada? O povo do norte passou por tanta perseguição, o povo do sul também, passaram por tanta perseguição que outros povos começaram a tomar a região deles. Irmãos, vocês estão entendendo? Então, na época de Jesus, olha, começa aqui, por esse pontinho, depois vocês pregam na Judéia, depois vocês vão para Samaria. E quem que era o samaritano? Teoricamente eram irmãos. Os samaritanos eram irmãos do povo da Judéia, mas já passaram por tantas mistura, que já se tornou praticamente uma nação estranha e inimiga. E o que Jesus está dizendo agora? Começa por Jerusalém. Depois vocês vão para a Judéia. Mas depois vão atrás dos seus inimigos, irmãos, que estão lá fora. E depois disso, vão para o mundo inteiro pregar o Evangelho. Evangelização local. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 28. Nós ordenamos que vocês não ensinassem nada a respeito daquele homem. E o que foi que vocês fizeram? Espalharam esse ensinamento por toda a cidade de Jerusalém e ainda querem nos culpar pela morte dele. Irmãos, aqui, os discípulos estavam presos. E aí um anjo foi lá, libertou eles, pediu que eles voltassem para o pátio do templo, pregar o Evangelho. Os guardas foram lá na prisão pegar ele para levar ele diante do tribunal. Não encontraram eles, mas logo chegou a notícia. Cadê aqueles caras que estavam presos? Aqueles caras que estavam presos estão tudo lá no templo pregando. E aí levaram eles perante o tribunal. E diante do tribunal, o povo do tribunal olharam para eles e disseram: nós não ordenamos que vocês não ensinassem nada a respeito daquele homem. E vocês encheram Jerusalém. Ou seja, Jerusalém já estava bem evangelizada nessa época. E Pedro responde para eles: não nos cabe dar ouvido aos homens, mas a Deus. Evangelização local. Irmão, lá na Índia, uma pessoa se converter ao Evangelho, ele precisa trocar todos os documentos dele para poder constar em qual religião ele pertence. É uma perseguição tremenda. A pessoa tem que pagar uma taxa cara para poder se converter. E se ele não pagar essa taxa, todos vão presos que estiver envolvido. Vai o pastor, vai a família, vai todo mundo para a cadeia. Isso aqui aconteceu. Mês passado aconteceu vários cristãos presos. E olha, o mesmo que foi dito para os discípulos, foram ditos nessa reunião aqui feita por essa corte da Índia. Se esse tipo de encontro continuar acontecendo, a maioria da população que atualmente é hindu se tornará uma minoria. Essas congregações religiosas devem ser impedidas imediatamente para que as conversões dos cidadãos indianos parem, afirmou a corte que defende o nacionalismo religioso. Evangelização local. O mesmo que foi dito para os discípulos lá no primeiro século, está sendo dito agora no ano de 2024, praticamente 2000 anos depois.
Agora eu pergunto, eu, você, esse corpo, essa igreja, no local igual ao Brasil que temos liberdade religiosa, estamos anunciando as boas novas, estamos falando de Cristo, de Jesus, nós temos liberdade. Esses daqui estão pregando sobre o risco de prisão, e nós temos liberdade. O que nós estamos fazendo? Evangelização mundial é comumente conhecida como missão, ou seja, uma evangelização transcultural, cuja finalidade é alcançar outros povos, isto é, os confins da terra. Então, a evangelização mundial só é possível, irmãos, quando cada um de nós, quando os membros, cada um faz o seu papel, faz a sua parte. Aí é possível alcançar o mundo. Evangelização mundial. Sobrevieram, porém, uns judeus da Antioquia e de Icônia, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que ele estava morto. Paulo, ele estava em Listra. Aqui ele estava em Listra. Ele tinha acabado de fugir de Antioquia e Icônia, porque o povo lá tentaram matar ele. E aí ele chegou aqui, ele fez milagre. Ele curou um cara por meio de Jesus, e a multidão começaram a adorar ele, chamando ele de Júpiter, o Deus Júpiter. E já queriam fazer sacrifício. Ele entrou no meio da multidão, rasgou a roupa, ele e Barnabé rasgou a roupa. E aí o povo se irou contra ele, apedrejaram, deixaram eles fora da cidade, como mortos, acharam que eles estavam mortos. Os outros discípulos vieram, acolheram Paulo, e a Bíblia diz que no outro dia ele saiu para evangelizar em outra cidade. Um cara que foi apedrejado, deixado como morto, no outro dia fazendo viagem para levar o evangelho. Evangelização mundial. Casal de missionário dos Estados Unidos assassinado por gangue no Haiti. Notícia do dia 5 do mês 5, notícia de maio de 2024. Irmãos, é fácil ser missionário? Será que nós, como cristãos, temos feito nosso papel? Como corpo, nós temos feito nosso papel, ajudado, contribuído, para que essas pessoas que têm coragem de colocar suas vidas em risco para levar o evangelho, nós estamos fazendo alguma coisa para contribuir, para ajudar? Pastor e missionário cearense encontrado morto após ser sequestrado no Quênia. Notícia junho de 2023, notícia de um ano atrás. Irmãos, a perseguição sempre existiu, tanto local como mundial. Mundial é pior ainda, porque muitas vezes estamos fora do nosso país. Às vezes, quem vai nos ajudar? Missão consigo mesmo. O segundo aspecto da missão da igreja é com relação a si mesmo, já que tem o principal dever de edificar seus membros. Mas olha ali, uma mão cuidando de um pé. O que a mão tem a ver com o pé? Alguém aqui já chutou alguma coisa de chegar sem lágrima dos olhos? Ou já pisou num prego, alguma coisa de machucar o pé? Irmãos, quando a gente machuca o pé sente a dor, o primeiro que entra em ação é a boca. Ai! Os olhos, irmão, desce lágrimas. Os olhos choram quando o pé machuca e o coração acelera. E a mão corre para ajudar o pé. Que coisa, irmãos! O corpo inteiro corre para socorrer um membro. Só que cada um faz o que a boca pode fazer? Pede socorro. Os olhos, o que os olhos podem fazer? Olhar e... Mas e a mão? A mão vai lá, ô pé, calma, pé, e faz uma massagem no pé. O que é isso? Edificar seus membros. Por meio da comunhão, edificamos uns aos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Irmãos, o que nós podemos fazer para edificar os membros? Corpo, igreja, o que nós podemos fazer? Empatia. O que é empatia? É você sentir o que a outra pessoa sente. É empatia. Romanos 12:15. Alegres com os que se alegram e chore com os que choram. Irmão, empatia. Encorajamento. Hebreus 10:25. Não deixemos de nos reunirmos como
igreja, segundo o costume de alguns que não gostam de vir para a igreja, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Precisamos encorajar uns aos outros para estar aonde? Reunido na igreja, eclésia, reunião, ajuntamento, pacificando. Seguimos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Irmãos, ouvir o buchicho dentro da igreja, conversinha, confusão, não joga lenha na fogueira, não. Chega lá e tenta acalmar, para a gente conseguir ter paz, para a gente conseguir ter tranquilidade. Isso serve para quê? Para edificar. Uma igreja que tem confusão, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas quando a igreja não está bem, quando o pé está machucado, irmãos, a gente sente uma dificuldade de sentir a presença de Deus dentro da igreja. A gente sente um clima pesado, um ar pesado dentro da igreja, irmãos. Cuidar dos seus membros. 2.2. Presente nas diversas funções da igreja está a responsabilidade de realizar os atos de amor, bondade, tanto para cristãos quanto com os descrentes. Irmãos, cuidar das pessoas, não importa se ele é crente, se ele não é crente, é responsabilidade. Nossa, é responsabilidade da igreja. Jesus, ele não fazia acepção de pessoas, ele nunca fez acepção de pessoas. As pessoas mais desprezadas da sociedade, era o que ele dizia, pode vir. Irmãos, o que nós podemos fazer para cuidar um do outro? Amor. Primeira coisa, para se cuidar um do outro, a gente precisa de ter amor. João 13:34. O novo mandamento eu lhe dou. Ame-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Amor. Quando nós temos amor, nós conseguimos sentir a dor do irmão, conseguimos sentir a alegria do irmão, conseguimos sentir a falta dele dentro da igreja. Aquele irmão não veio na escola dominical, não veio no culto à noite, quarta-feira ele também não estava na igreja. Vamos visitar ele para ver o que aconteceu. Eu vou mandar um WhatsApp para ele. O irmão não respondeu, vamos lá na casa dele. Vamos lá na casa dele, o que está acontecendo? Amor, irmãos, isso é amor. Longanimidade. Para cuidar das pessoas, a gente precisa ter paciência, ter tranquilidade, porque tem pessoas que é difícil. E a gente precisa ter o quê? Paciência, tranquilidade. Longanimidade. Romanos 15:1. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não nos agradar a nós mesmos. Precisamos ser bons. Precisamos ser bons. Para cuidar das pessoas, a gente precisa ser bom. Gálatas 6:10. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. A missão social da igreja. Sabemos que a igreja não consegue fazer frente a todos os desafios sociais de nossos dias. Mas nem por isso ela pode se omitir de estar ativa nessa importante área. Irmão, Jesus ele levava ele mesmo. Jesus levava ele mesmo para as pessoas. Mas ele fazia serviço social. Irmão, Jesus alimentou milhares de pessoas com 2 peixes e 5 pães. Olha lá. Várias vezes Jesus fazia serviço social o tempo todo. A missão social da igreja. Irmãos, a igreja não é uma instituição social. Às vezes vocês vão pesquisar o que é a igreja. A igreja não é instituição social. Igreja não é instituição social. Mas cabe a ela a missão de iluminar e transformar vida social. Cabe a ela, porque quem transforma? É Jesus que transforma. E nós levamos Jesus às pessoas. Então a igreja não é uma instituição social. Mas Tiago 2,17 diz assim: portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações da coisa morta. Então, irmãos,
Não adianta chegar numa pessoa que está com fome. Jesus é o pão da vida. Virar as costas e ir embora. A pessoa vai continuar com fome do mesmo jeito. Então, a nossa fé, se não vier acompanhada de ações, de obra, é morta. E Jesus é testemunha disso. É a missão da igreja. Irmãos, o que a igreja pode fazer para poder ajudar as pessoas? A igreja ela pode fazer doações de roupas e alimentos. Vocês já ouviram alguém dizer assim: irmãos, hoje à noite traga o item da cesta do amor. Vocês já ouviram alguém falar isso? O pastor de vocês fala isso sempre. Mas é a igreja. Porque as pessoas, quando precisam de alguma coisa, eles vêm aonde? Eles vêm no templo e muitas vezes na hora do culto e quer saber quem que é o responsável por aquele local ali para poder pedir. Então cabe à igreja deixar algo preparado, preparar algo para essas pessoas. Doação de roupas e alimentos. Deve ser exercido pela igreja junto à sociedade o ano inteiro. Principalmente alimento, porque a gente toma café da manhã, almoça e janta. A gente precisa comer todo dia. É preciso criar meio para arrecadar alimentos não perecíveis, roupas, calçados e brinquedos. Além de montar uma boa estratégia para a entrega desses donativos. Então não basta só juntar. A igreja precisa ter uma estratégia para fazer essas doações. Saúde e bem-estar. Cabe à igreja promover eventos como aferição de pressão, medição da glicose, orientação sobre alimentação e atividade física. Irmãos, dentro da igreja nós temos médico, nós temos psicólogo, nós temos enfermeiro, nós temos auxiliar de enfermagem, nós temos cabeleireiro, nós temos todas as profissões que se imaginar no mundo dentro da igreja. Agora, como que é a igreja? Vamos fazer um evento, irmãos, de corte de cabelo lá na Praça Antônio João. Mas lá na Praça Antônio João, cortar cabelos? Quantas pessoas vulneráveis estão na rua que não conseguem cortar o cabelo, estão lá barbudo? E daí a pessoa não está daquele jeito porque ele quer. Está daquele jeito porque ele quer, não, porque ele não tem condições financeiras. Está ali pedindo para os outros. Não trabalha porque, não sei, mas eu não vou julgar ninguém. Mas são pessoas vulneráveis que estão precisando. Vamos fazer um evento aqui, nesse local aqui, irmão, tal dia lá na igreja, tal, carro de som, vai ter, olha, a pessoa lá verificando pressão, medindo glicose, dando orientação de alimentação, porque tem nutricionista aqui dentro. Agora eu pergunto, como igreja temos feito isso? Visitar asilos, orfanatos, hospitais, reabilitações e presídio. Essas pessoas que estão no asilo, no orfanato, nos hospitais, reabilitações e presídio, fazem parte do grupo dos excluídos da sociedade. E são exatamente aquelas a quem Jesus deu mais ênfase e deixou recomendações específicas. Idosos, órfãos, doentes, viciados e presos. Jesus deixou recomendações específicas? Estava preso e vocês me visitaram. Senhor, nós não viu o senhor preso, não. Quando deixou de visitar um desses pequenininhos. Irmãos, recomendações específicas. Jesus apontou o dedo e falou para vocês fazerem isso aqui. Eu pergunto, estamos fazendo? Irmãos, missão social da igreja, 2024. Fome bate recorde e atinge mais de 200 milhões no mundo, diz o relatório da ONU. Lá na África. Missão social e a relevância da igreja para com o mundo. Um dia lá na Água Boa, eu acho que o irmão Ricardo estava lá, o pastor João fez uma chamada de áudio para o irmão que estava na Bolívia, porque a igreja do Água Boa juntou dinheiro e mandou para a Bolívia. Quantos missionários do Brasil está nesses países da África levando o evangelho? Mas será que eles têm recurso financeiro para poder ajudar as pessoas socialmente? A igreja tem uma missão comum. E a gente tem missionários para lá. E o que nós estamos fazendo? Será que a gente contribui com 5, com 10, com 20, com 50? Não sei para onde vai mesmo. Bom,
A pessoa que recebeu, se ele mandou para qualquer lugar que não deveria, Deus vai cobrar caro dele. Mas nossa parte nós devemos fazer. A missão para com Deus. A missão da igreja para com Deus consiste em edificar um templo espiritual para adoração a Deus. 3.1. Adoração no Velho Testamento. A adoração no Antigo Testamento acontecia de diversas formas em locais diferentes. Então, irmãos, a adoração para com Deus começou lá no Antigo Testamento. Bem lá no comecinho, a gente não sabe quantos anos depois de Adão, mas começou bem lá no começo. Então a pergunta que eu faço para os irmãos, qual foi a primeira adoração que aparece na Bíblia? A adoração que eu encontrei foi Caim e Abel. Olha, ainda no capítulo 4 de Gênesis, ainda lá no comecinho ainda do livro. Irmão, presta atenção nessa leitura. Essa leitura nos traz algo muito interessante, porque ele não se agradou da oferta de Caim. O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. E o Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta. Você viu tanta informação que tem nesse texto? Caim ofereceu alguns produtos. Abel ofereceu o melhor do melhor. Ele pegou o melhor. E desse melhor que ele pegou, ele tirou o melhor ali. E ofereceu ao Senhor. E Deus ficou contente. Então, por que Deus não se agradou de Caim? Então, a primeira adoração que eu encontrei, Caim e Abel. Bom, primeiro altar. O povo lá do Antigo Testamento, eles começaram a adorar a Deus. Então, teve a primeira adoração, que foi a oferta. E onde foi construído o primeiro altar? Gênesis 8:20. Edificou Noé um altar ao Senhor. E tomou de todos os animais limpos e de toda a ave limpa e ofereceu o holocausto sobre o altar. Então, irmão, tivemos a primeira adoração, depois tivemos um primeiro altar que foi construído, e aí depois Deus fala para o povo, chega desse negócio de ficar fazendo adoração separada aí, hein? Quero que vocês se juntem. E aí, enquanto o povo caminhava pelo deserto, eles tinham um tabernáculo que eles montavam e desmontavam, montavam e desmontavam. E as tribos, não, presta atenção nessa imagem aqui, porque depois eu vou mostrar outro mapa para você. Ali está mostrando que as tribos ficavam em volta e o tabernáculo ficava no meio. E o que é isso, irmãos? Isso é eclésia. Eclésia, ajuntamento, manter o povo junto. O templo é para manter a gente junto. E veja que isso nasce lá no Antigo Testamento. Deuteronômio 12, 13 e 14. Portanto, não oferecereis sacrifício em qualquer lugar que quiseres. Olha, vamos parar com essa brincadeira aí, hein? Mas somente no lugar que o Senhor Deus escolheu no território de uma das tribos. Ali vocês oferecerão sacrifício e farão todas as outras coisas que tenho ordenado. Eclésia, ajuntamento, não quero que vocês fiquem por aí não, é para ter um lugar para vocês fazerem isso. Então, irmão, esse mapa aqui, quando eles entraram na terra de Canaã, esse aqui era o mapa da época. Veja que Manassés, ó, aqui, ó, isso aqui é o Rio Jordão. Ele vem, deságua no mar da Galileia, desce e cai aqui no Mar Morto. Então, o Rio Jordão dividia a cidade, o território de Israel, direita e esquerda. Aí Deus falou, olha, eu quero que vocês montem o tabernáculo em um local. Que local que era? Era aqui, ó. Aqui, ó. Siló. Já ouviram falar de Siló? O tabernáculo foi montado de Siló. Aonde? Onde está Siló? Siló está bem aqui, ó, na terra de Efraim. Veja que aqui é o meio. Ó, aqui é o meio, para a direita, para a esquerda, de cima, para baixo, no meio. Quando veio Salomão agora
tira o tabernáculo e constrói o quê? O templo. Aí o templo veio aqui, ó, Jerusalém. Ela saiu daqui de Siloá, da terra de Efraim, e veio para Jerusalém, terra de Benjamim. Para vocês entenderem que Deus pediu para o povo parar com aquele negócio de fazer adoração separada, do povo se juntar, e colocou o tabernáculo bem onde? No centro de todas as tribos. Mais uma adoração. 2 Reis, capítulo 5, 17. Naamã tem uma lepra, Naamã vai para Samaria, encontra o profeta Eliseu, o profeta Eliseu fala para ele lá no Rio Jordão, ele vai lá no Rio Jordão, sai curado e volta e diz desse jeito para Eliseu. Ele disse: Naamã, seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. A pergunta: por que Naamã pediu uma carga de terra para levar para a Síria? Que ele ia levar para a Síria, ele ia levar para fora da terra de Israel. Por que Naamã pediu uma carga de terra? Eles entendiam que para adorar um Deus tinha que ser na terra daquele Deus. Como ele não podia estar em Israel, ele levava a terra de Israel para a Síria, para poder adorar a Deus. E aí ele diz assim, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Porque ele sempre estaria na terra de Israel, terra mesmo, construindo uma casa para a habitação de Deus. João capítulo 4, vídeo 23. Jesus agora conversando com a mulher samaritana, porque eles entendiam que para adorar a Deus tinha que ser só num local. Aí Jesus chega, a mulher samaritana chega para Jesus e diz bem assim: nossos antepassados adoraram neste monte. Esse monte era Samaria, chamado Monte Gerizim. Nossos antepassados adoraram nesse monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aí Jesus olha para ela e diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Irmão, isso era do Antigo Testamento também. Só que as pessoas não conseguiam enxergar isso, só porque Deus criou o templo no tabernáculo, então é só lá que a gente pode. Eles entendiam isso, mas não. Deus, ele sempre procurou verdadeiros adoradores. Jesus está dizendo: chegou a hora, e é agora. Deus quer pessoas que adoram Ele de verdade e em espírito. Habitação de Deus, individual. 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que esse é o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, irmão, nós somos templo do Espírito Santo. E nós precisamos cuidar desse templo. E o que ocorre se a gente não cuidar desse templo? Jesus disse assim: se a tua mão te escandaliza, corte ela e joga ela fora. É melhor entrar no céu faltando uma mão do que seu corpo inteiro jogado no inferno. Então, precisamos cuidar do nosso tempo. Inclusive, alimentação, irmãos. Alimentação. Pintaram aqui ontem, né? É quê? Da mesma forma, irmãos, que isso aqui ficar gostoso, confortável pra gente, o Espírito Santo também ele quer ficar gostoso e confortável dentro da gente. Quando a gente se alimenta mal, que a gente pega um monte de doença, praticamente tudo que a gente come hoje está contaminado. Ah, mas o que eu vou fazer? Porque a gente não tem muito o que fazer hoje. Tudo que a gente vai comprar no mercado de alguma forma está contaminado. Um frango cheio de hormônio, carne cheia de hormônio. E a gente é carnívoro. Só que o mais que a gente puder, a gente tem que cuidar do templo do Espírito Santo, cuidar fisicamente e cuidar espiritualmente também. Habitação de Deus coletivo. Hebreus 10, 27. Veja que a habitação coletiva começa lá no Antigo Testamento, quando Deus fala: chega de adoração por aí. Agora é só no lugar que eu vou. Só que essa adoração que ele está falando era o povo ficar unido, o povo ficar próximo. Hebreus 10, 25, já li esse versículo. Não deixemos de nos reunirmos na igreja,
como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Individualmente precisamos cuidar de nós e coletivamente precisamos cuidar da igreja. A habitação de Deus coletivo. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20. E os que pecarem devem ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Irmãos, é interessante. Como templo do Espírito Santo, nós cuidamos da nossa vida espiritual, do nosso corpo. Só que, como igreja, irmão, nós precisamos cuidar da igreja. E a igreja tem que aceitar todos. Todos que chegarem aqui têm que ser aceitos pela igreja. Só que a igreja não pode aceitar tudo. Se alguém entra dentro da igreja, e a igreja tem um remédio, e a pessoa toma o remédio e ele não quer ser curado, ele precisa ser repreendido. Como pessoa individual, precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Como igreja, nós precisamos cuidar da igreja. Um pouquinho de fermento faz o quê? Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Então, quando às vezes a gente ouve alguém dizer, é problema dele. Mas ele está no seu grupo, cara. Ele está no seu grupo. Se ele for lá fora e fazer algo errado, não vão falar, o João, pô, aquele cara é um crente safado. Aquele cara é crente, por isso que eu não vou na igreja. Por isso que eu não gosto de igreja. Porque aquele cara é daquele grupo lá, naquela igreja lá eu não vou. Um fermento, estragando toda a massa. Então, irmãos, a igreja, ela tem que receber, como igreja, ela tem que receber todos, sem exceção. Mas a igreja não pode aceitar tudo. Tomou o remédio, e o remédio não está fazendo efeito, é porque a pessoa não quer ser curada. É melhor jogar a mão fora do que o corpo inteiro se lançar do lago de fogo. E tem muitas igrejas perdidas porque deixou o fermento estragado. Seguindo o exemplo da igreja primitiva. Irmão, nós temos muita informação dentro da Bíblia de como foi a igreja primitiva. Mas ela passava por muitas perseguições. Mas ela estava sempre unida. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 44 e 46. Todos os que criam estavam juntos, unidos, repartiam uns com os outros o que tinham. Todos os dias unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas repartiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Era um povo, era uma família. A igreja primitiva, eles viviam como família. E nós hoje temos vivido como família, temos tido empatia, pelo menos empatia. Família, precisamos ver como a igreja primitiva, precisamos repartir o pão na casa do outro, nem que seja uma vaquinha. Vamos fazer uma vaquinha, irmãos? Vamos, cada um dá um pouquinho, a gente se reúne. Fora do ambiente aqui. Concluindo, que o Espírito Santo nos ajude a cada dia, para não nos desviarmos do propósito de Deus para com o seu povo. Fazer discípulos de todas as nações, ser agente de edificação um dos outros, para que Deus seja em tudo glorificado até a volta de Cristo. Amém, irmãos? Amém.